Boa noite, igreja. É um prazer enorme, né? Nós estarmos aqui na casa do Senhor. Nós sobrevivemos mais uma semana, né? O Senhor nos concedeu vida, por isso nós estamos aqui. E estar na casa de Deus é um privilégio muito grande. Estar aqui na frente é uma responsabilidade também muito grande. Nós já vimos aqui o Senhor falar conosco de diversas maneiras, através dos louvores, né? Através das experiências vividas com Deus. Cada hino que foi cantado aqui, desde o primeiro hino que foi cantado, né? A gente sente Deus falando conosco. E quando a Daiana estava falando, né? Das respostas de Deus, cada um de nós tem um jeito de ouvir Deus falar. Eu tenho amigas que, quando elas falam que Deus fala com elas, elas falam até que Deus as chama pelo nome, né? Então, assim, cada um tem a sua intimidade com Deus, cada um tem o seu jeito, e o nosso Deus, ele continua falando do mesmo jeito, né? Aí cada um tem o seu jeito próprio, né, de ouvir Deus. Eu vou estar lendo aqui em Mateus 25, do 1 ao 13, é uma parábola, né? Eu gosto muito de ler as parábolas, porque é o jeito que Jesus usava de uma história que fica muito mais fácil da gente entender. Então, eu vou estar lendo aqui, vocês acompanhem aí. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós. Ide diante aos que vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra lida. Agora, Senhor, te peço, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade em cada coração. Fale a cada coração do modo, Senhor, que tu quiseres. Que, Senhor, que as atenções possam ser levadas nesse momento a ti. Muito obrigado por esse dia, é que te oro em nome de Jesus. Amém. O sermão continua, né? Antes desse versículo, no 45 ao 51, Jesus fala do servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, né, para dar sustento no seu tempo. E bem-aventurado é o servo que o Senhor, quando vier, o achar assim. Hoje, nós vivemos de um mundo que tem muitas distrações. Muita. Acho que nunca se teve tanta distração como hoje. A gente tem que ficar apercebido. Essa é uma parábola que quem aqui foi criado em igreja já deve ter ouvido 200 vezes, né? Mas a palavra de Deus, ela é interessante, ela é viva e ela é eficaz. E ela fala conosco, né? A cada momento. E qual o significado do noivo vindo à meia-noite? Tem várias passagens nas Escrituras que se referem ao Salvador.
Lá em Pedro 3,10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que há nele queimarão. Então, a gente falando da vinda do Senhor. Qual será esse dia? A gente já escuta falar sobre isso por quanto tempo? Cada um de nós. Quanto tempo vocês já ouviram falar da vinda do Senhor? Muito tempo, né? Às vezes uns já até morreram e o Senhor não veio. E desde os princípios do tempo era assim. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos estar o quê? Preparados. Você já viu quando a gente sai despreparado, como é uma coisa hoje em dia? Quem sai com um carro, se não tiver um step, se o pneu fura, como fica? Não é ruim? A gente não tem que andar? Não é que você vai colocar ali que vai furar, mas a gente tem que estar preparado. Quem tem criança pequena sabe que quem tem criança tem que sair sempre preparado, não é? Uma vez eu saí com uma amiga minha, nós fomos levar uma menina no médico, aí entramos, né, numa van. Quando viu, eu falei: essa menina tá passando mal. Ela falou: não tá não. Eu falei: tá sim, ela tá com a carinha ruim. Quando viu, a menina vomitou em cima de mim. Eu falei com ela: me dá essa colinha que você trouxe. Ela falou: mas eu não trouxe sacola. Eu falei assim: mas como é que você sai com a criança e não carrega Não é que todo mundo que sai com criança carrega uma sacolinha. Aí eu tive que tirar aquele braço que estava comigo, enrolar e botar dentro de uma bolsa, que é onde eu chegava, todo mundo saía de perto, né? Que é a situação. Aí tá, chegamos no hospital, acho que foi na Santa Casa que nós fomos no Rio. Ela falou assim: dá água, menina, que eu vou ali falar. Eu falei: tá, me dá um copinho dela. Aí ela falou: mas eu não trouxe copinho. Eu falei: mas como é que você não traz copinho, né? Como uma criança. Então, o preparar é nosso, nós temos de estar preparados. Porque a qualquer momento a gente pode precisar de uma coisa e se a gente não estiver preparado, a gente vai passar aperto, né? Nós, como dona de casa, a gente espera acabar uma coisa para depois comprar? Se espera, vai passar aperto. Então, a vinda do Senhor é do mesmo jeito. Nós estamos ouvindo falar isso há muito tempo. E a vinda do Senhor, né, sugere à meia-noite, que é a hora que ela é inesperada. Ela é inesperada, só que ela vai acontecer. E ela vai acontecer você estando preparado ou você não estando preparado. E quando eu estava pedindo a Deus, né, que me falasse alguma coisa para me trazer aqui hoje à noite, né, uma reflexão, porque primeiro tem que falar com a gente, né? O Senhor tem que falar com a gente para depois a gente falar para o outro. E eu fiquei pensando, né, o que significa estar, pois, apercebido, né? Estar apercebido significa estar preparado, prevenido. Exorta aos cristãos a se manter espiritualmente pronto para o retorno de Cristo. Né? Hoje, você está pronto para o retorno de Cristo? Como está a nossa vida? E eu fiquei pensando assim, nós como igreja, gente, eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim mesmo. Hoje a gente está tão preocupado com tanta coisa, né? E não é errado a gente se preocupar com outra coisa, mas a primeira coisa que a gente tem que estar preocupado é a nossa alma, de dar conta a ela a Deus. A gente como igreja, a gente gosta muito de eventos, né? A gente gosta de evento, a gente gosta de data, a gente gosta de festa. Nada errado com isso. Mas e a preparação para o encontro de Cristo? Eu sei que hoje a gente se encanta com alguma coisa e quando vê aquele objetivo que a gente estava, já saiu. Então a gente devemos pedir a Deus: Senhor, me lembra todo dia, né? Me lembra todos os dias que eu vou me encontrar com o Senhor e eu preciso estar preparada. Porque se eu não estiver preparada, eu vou ficar. Então está aqui, Jesus está no Monte das Oliveiras, antes de ser preso, né, na última semana. Ele estava falando sobre o fim do tempo. Acabou de falar sobre Noé, que na época de Noé, o que aconteceu? A mesma coisa. Noé fazendo a arca e todo mundo achava o quê? Já se passou tanto tempo, né? Tanto tempo que ele está falando que vai vir essa chuva. E quando viu, o que aconteceu? O dilúvio chegou e as portas se fecharam, né? E ele fala também, né? Ele fala do servo fiel, que o Senhor sai e deixa para cuidar
da casa do templo do Senhor e fala com alegria quando encontrar aquele servo fiel trabalhando. E quando eu fico pensando assim, aqui, ó. E no casamento judeu, eu vou falar aqui, depois eu falo outra coisa. No casamento judeu, o noivo buscava a noiva à noite, sem hora marcada. As damas tinham que estar prontas com as suas lâmpadas acesas para iluminar o caminho. Se apagasse, era vergonha da festa, então não entrava. Então aqui a narrativa divide as jovens em dois grupos, com base, né, nas suas escolhas e previdência. Entre as escolhas, elas tinham duas opções ou mais. A previdência, ver antes tomar precaução com o futuro, ter um cuidado antecipado. Né? Então, assim, e hoje, todos os dias nós temos escolha. Todo dia nós escolhemos. Toda vez que o Senhor nos permite acordar, nós temos escolhas a fazer. Seja ela produtiva ou improdutiva, nós temos escolha. Então, em que lado em que grupo nós nos encaixamos? Todo mundo quer ser prudente, né? Ninguém quer ser imprudente. Eu descrevi imprudente, na versão que eu li, fala loucas, né? Eu prefiro insensatas, que insensatas soa mais bonito, né? Mas é a mesma coisa. Então, assim, a igreja somos nós. Gente com lâmpada. Todos nós aqui somos lâmpada, né? Nós somos batizados, nós temos cargos, nós somos dizimistas, nós temos o quê? Aparência de cristão. Todo mundo que está aqui tem aparência de cristão. Né? Então, todos nós aqui somos lâmpada. Mas o óleo é a vida no secreto. O que fazemos quando ninguém vê? A nossa oração, o nosso perdão, a nossa fidelidade. Porque ser lâmpada aqui dentro, né, é muito fácil. Mas o que está dentro de cada coração? Isso, ninguém nem é para julgar ninguém, cada um vai olhar para si. O que está dentro de você? Como é que está, né, a sua fidelidade, o seu perdão, a sua oração? E está falando aqui na preparação do período da noite. Tanto as prudentes quanto as insensatas, o problema não foi elas dormir. O problema não foram elas dormir. O problema foi ela acordar sem o óleo. Né? Porque assim, tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Cansar é humano, desanimar é humano. O noivo demorou, né? Nas nossas vidas também a demora acontece. Às vezes é uma demora de um pedido que nós estamos pedindo, uma coisa que nós estamos pedindo a Deus e aquilo não chega. E às vezes a gente tosqueneja nesse momento, a gente desanima. Mas a gente cansar, isso é normal. Mas o que a gente deve fazer? Pedir a Deus que nos renove. A demora, ela revela quem nós somos, né? Quem tem óleo aguenta esperar, quem não tem apaga no meio da noite. E o que significa isso para nossas vidas, né? Que quando nós estamos com Cristo, as situações vão acontecer, mas se nós estivermos firmados nele, nós vamos aguentar. E a gente precisa desse renovo todos os dias, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? A gente gosta de muita coisa rápida. Hoje eu vejo, e eu estou falando de mim, não estou jogando para ninguém, a gente pega um vídeo na internet, às vezes a gente não aguenta ver até o final, a gente passa mais rápido. Vocês já viram? Ou sou só eu que faço isso, né? A gente fica... Hoje, quase ninguém mais atende um telefone, uma mensagem e escuta na velocidade 1. Alguém aqui ainda escuta na velocidade 1? Você escuta? Então é só você. E às vezes a gente tem que voltar. Eu falo rápido. Quem me colocar no 5 não vai entender o que eu estou falando, porque eu já falo rápido, então vai ter que me ouvir no 1 mesmo. Mas a gente está sem paciência. Nós não temos paciência de esperar. A gente quer tudo na hora, né? A gente quer tudo. Eu lembro quando lançou o micro-ondas, né? Que as coisas ficam tão rápidas, tão prontas.
Eu lembro de uma amiga que falou assim, eu fui na casa do meu irmão, ele fez um negócio lá, foi tão rápido que a gente não sentiu nem o cheiro, né? Porque a gente, na cozinha convencional, do jeito que era, você começava devagarzinho, né? Devagarzinho, devagarzinho, aquele aroma ia ficando dentro de casa, mas hoje nós estamos no tudo rapidinho, né? O William, que trabalha de Uber, vejo, aqui, todo mundo andava a pé, todo mundo andava de bicicleta. Hoje a gente só vê gente em frente das casas, com o celular esperando o Uber, né? Tem gente que não vai nem de ônibus, porque o ônibus realmente demora. A gente está nessa pressa toda, né? A gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, né? E sabendo que a cada dia nós estamos mais perto de nos encontrarmos com Jesus. Nesse domingo hoje, nesse dia aqui, passou essa semana, está iniciando essa semana, é um tempo a menos que nós tínhamos, né, na semana passada. Então, assim, a gente tem que ficar ligado. A gente tem que ficar ligado porque as coisas que estão acontecendo estão nos desviando dessa atenção. E nós temos que de prestar atenção, né? Aí está falando aqui, ó, cansado de esperar, a pergunta não é se dormiu, né? E se hoje, você ouvisse o grito? Aqui, eu até coloquei um exemplo aqui de José. José teve a promessa, né, que os irmãos iriam se encurvar diante dele. E José, todos conhecem a história dele, né? Ele foi vendido como escravo, depois ele foi caluniado, passou um tempo muito grande. Mas José, o que aconteceu com ele? Ele perseverou. Que quando o rei manda chamar, né? Olha, tem um rapaz lá na prisão que sabe interpretar sonho. José estava preparado. Porque se José tivesse se distanciado de Deus, ele teria perdido essa unção. Então, quando mandou chamar, ele já estava pronto. E a gente hoje, né? E eu, você, se o Senhor chamar a gente agora, você está preparado? Então, essa é uma pergunta que fica para cada um aí, né? E aqui, o óleo é intransferível. Eu, quando criança que ouvia essa mensagem, eu falava assim, poxa vida, aquelas prudentes poderiam ter dado um pouquinho do óleo para a outra, né? Eu acho que a maioria das pessoas talvez pensa assim, né? Poderia ter dividido, né? Mas aqui está falando, né? Que é uma parte que dói. As insensatas pedem, me dá um pouco, né? As prudentes falam, não falte, né? Que falte a você e a nós também. Então, assim, a unção do outro não serve para nós. Por mais que você ame seus filhos, a sua unção não serve para ele. Por mais que você ame seu marido, sua esposa, a unção de um não serve para outro. Cada um tem a sua lâmpada, cada um tem que ter o seu azeite. Então, lá em Romanos, né, 14, 12, fala assim, ó, assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, a gente é responsável pelo nosso óleo, pela nossa vida. Eu sei que a gente viver num ambiente que todos amam a Deus é muito bom, porque a gente louvar junto com os outros, a gente se fortalece, né? Falam da brasa na fogueira, né? Porque se ela estiver fora, mas assim, a nossa unção tem que ser nossa, né? O seu óleo é seu. Então, assim, conserva o seu óleo, mesmo que ficar cansado, mesmo que se entristecer, né? Então, aqui, ó, na hora da crise, na hora da morte, na hora da volta de Jesus, é você e Deus. Você pode estar cercado de gente, mas é você e Deus. Pensa bem, né? Então, aqui, a porta se fecha no versículo 10, né? Não porque Deus é mau, porque Ele deu uma vida inteira para você se preparar. Às vezes a gente vê pessoas, né, falar, eu vou esperar mais um tempo, né? Eu vou ficar mais velho, depois eu sirvo a Cristo. Só que a gente não sabe a nossa hora, né? A hora vem para todo mundo, para os que já são de mais idade, para os jovens. Então, assim, essa porta, né, ela pode estar fechada no momento, a gente pode encontrar com Cristo repentinamente e que nós estivemos preparados, né?
para quem será? Então aqui, o azeite simboliza a fé, o Espírito Santo, uma vida espiritual não pode ser emprestada e nem transferida. Isso é uma escolha individual. Se a vinda de Cristo fosse amanhã, uma pergunta para vocês, se Jesus Cristo voltasse amanhã, se você soubesse que nós iríamos encontrar Ele amanhã, o que nós faríamos hoje? Né? Tem pessoas que falam assim, eu gostaria... Eu vi uma coisa muito triste, né? De uma mulher que soube que ia morrer desenganada, ela largou a família e foi viver a vida do jeito que ela queria, né? Então, assim, mas eu acho que a gente, né? Se a gente soubesse que Cristo viria amanhã, a gente ia fazer o que hoje? A gente iria nos preparar, né? Então, aqui a gente iria dar jeito naqueles problemas de relacionamentos, né? Iria tentar solucionar. Quem nós perdoaríamos, né? Se a gente soubesse que Cristo ele iria vir amanhã, a quem nós pediríamos perdão? E assim, se faríamos essas coisas nessa ocasião, por que não fazer agora, né? Pense no que tem te distanciado, por que não buscar a paz agora? Porque a gente, quando é dado um prazo para a gente quer cumprir. Aqui todo mundo faz isso. Quando dá uma tarefa, né? A gente quer cumprir aquela tarefa. Mas essa tarefa, essa questão de encontrar com Cristo pode ser a qualquer momento. Então, a lâmpada da preparação estão, né? Nós temos de repor diariamente esse óleo. Em nossas vidas, o azeite da preparação acumula de gota a gota por meio de uma vida de retidão, de cada ato de obediência, de negar o nosso eu, de nos diminuir para que Cristo cresça. Não é uma coisa fácil. A gente lutar contra o nosso eu é muito difícil, porque a gente gosta sempre de ter razão, né? A gente gosta de ter razão. Quando alguém magoa a gente quer que a pessoa venha até a gente. Então, a gente diminuir o nosso eu para que Cristo, né, cresça em nós. Nós sabemos que nós temos uma direção certa. Se a gente não passar por ali, se a gente não fizer isso, a gente não entra. É o nosso passaporte, né? Então, assim, eu não vou me alongar muito. É essa a palavra que eu tinha para essa noite, para que nós todos, né, possamos perdoar hoje, pedir perdão hoje, não perder tempo hoje, porque o nosso tempo, ele é um bem que ele não volta, né? Se você perdeu tempo, se você gastou com coisa que não devia, não volta mais. Mas a gente pode fazer agora, né? Fazer um novo. O apóstolo Paulo falava, né? Deixando as coisas que para trás ficam, né? Sigo adiante as coisas, né? Que há em Cristo Jesus. Então, assim, nós podemos mudar. Nós somos passíveis de mudar. Só que, às vezes, nós queremos que a mudança venha do outro, né? A gente quer, para mim ser uma cristã melhor, para mim frequentar melhor, eu preciso que ele mude para mim ficar assim, porque ele me atrapalha. Mas a gente só pode controlar a nós mesmos e pedir a Deus, né? Porque o Senhor falou que quando ele fosse, ele enviaria o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, como companheiro, ele pode nos ajudar nessas dificuldades. Porque, assim, sozinhos nós não somos capazes. Sozinho a gente não dá. Sozinho vai ser a nossa vontade. Mas se a gente nos entregarmos, né, na vontade de Deus e pedir a Deus todos os dias, Senhor, muda esse jeito, me mostra de outro jeito, né? Age na minha vida, que eu possa a cada dia me parecer mais contigo. A música que o Carlinhos cantou, né? Me ajuda a ser melhor. Né? Da gente pedir a Deus, Senhor, me ajuda a ser melhor. Tira essa humanidade que atrapalha tanto. E que eu possa me parecer contigo. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo, né? Que a gente fica muito querendo ver Jesus, né? A gente querendo ver Jesus. Mas eu
tem uma coisa na minha mente: quando a gente vê Jesus, a gente vê os rostos das pessoas que viveu aqui na terra com a gente, né? A gente fala, ai, Jesus parece com ele, porque a gente fica parecido com quem a gente serve. Então, assim, que nós possamos, né, ter a presença de Cristo na nossa vida a tal ponto, né, que as pessoas reconheçam a gente como cristão, como pessoas que querem ir para o céu, que está aqui só por um tempo. Como as irmãs cantou, né, que falaram de um lugar. Esse é um dos hinos mais lindos que eu acho, né? De um lugar tão diferente, né? Lá nós vamos cantar com o anjo, teremos asas, olha, vamos até voar lá no céu, né? Olha que coisa boa, estar na presença de Deus. Quando elas estavam cantando, eu estava com o olho fechado, imaginando. Então, assim, nós temos essa oportunidade de ir para lá. Às vezes a gente compra uma passagem, a gente paga em 12, 24 vezes, né? A gente quer passear, às vezes não tem condição de pagar. A gente, né? Parcela lá no cartão, e nós temos esse cartão que é a nossa vida, né? Nós compramos essa passagem e pagar ela todos os dias. Eu quero chamar aqui a equipe que nós vamos estar cantando. Quero que vocês se coloquem de pé. Cante esse hino com a gente, assim, numa oração. Que o Senhor possa estar preparando as lamparinas de cada um, que o nosso óleo possa estar transbordando. E depois o pastor está com a palavra, tá, pastor? Amém?